Discutir como fica a partir de agora o cenário político do Estado com vistas às eleições de 5 de outubro, eu converso com o analista político Vinícius de Carvalho Araújo. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, obrigado pelo convite. Faltando aí 19, 18 dias praticamente aí para o primeiro turno, qual a sua análise desta reta final em relação ao primeiro turno das eleições? Bom, agora as campanhas realmente vão se centrar, né, na obtenção dos votos, especialmente com o final aí do horário eleitoral, que é semana que vem praticamente, né? Então, agora é a chamada reta final de concentração e com essas redefinições de candidaturas também algumas reacomodações aí devem acontecer, né? Começando aí pelas candidaturas majoritárias ao Senado Federal, qual que é a sua análise aqui das candidaturas em Mato Grosso? Senado, as pesquisas, né, dos principais institutos têm mostrado uma estabilidade, com o deputado Wellington Fagundes realmente com uma diferença grande, né, em relação ao ex-governador Rogério Salles. Só o Ibope que mostrou, né, um quadro de empate técnico. E o Rui Prado vem apostando muito na disputa entre os dois e correndo por fora. As pesquisas vêm mostrando o Rui Prado crescendo, né? Entre as propostas apresentadas pelos candidatos ao Senado Federal, o que predominou e o que faltou de ser discutido e ainda pode ser discutido nesta reta, já que a eleição de Senado é definida em 5 de outubro? É verdade, não tem segundo turno, né? A discussão do Senado está muito centrada em obras, né? Quem fez obras, quem não fez obras, quem conseguiu recursos para obras, está com um perfil muito executivo e de muita acusação mútua também entre os candidatos. Eu acho que os candidatos a governador, em alguns casos, estão utilizando seus candidatos a Senado para bater nos seus adversários. Estão deslocando essa disputa mais para o Senado. O que interessaria para a sociedade mato-grossense brasileira dos candidatos ao Senado estarem discutindo nesse momento, já que eles vão, né, assumir em fevereiro de 2015 em Brasília e vão ter que votar projetos de lei de interesse de toda a sociedade brasileira? O essencial é, primeiro, o papel de fiscalização, né, que o parlamentar tem que exercer. E o segundo é a questão programática mesmo. Quais projetos serão apresentados? Você observa pouquíssimo disso nos discursos dos candidatos ao Senado. Quer dizer, que tipo de legislação que eu vou propor uma vez senador, né? Candidatos ao governo de Mato Grosso, 5 candidaturas e aí com pendências judiciais, recursos e trocas de candidatos. Qual que é a sua análise? Realmente, agora houve essa situação, né, da negativa do candidato Zé Riva, né, e a Janete acabou entrando, como foi noticiado, e o Muvuca da subjúdice também, porque tem esse recurso, né? E realmente, o que as pesquisas vêm mostrando também, algumas mostram um quadro de vitória em primeiro turno para o senador Pedro Taques, como foi o caso do Ibope, da própria Gazeta Dados, que apontou semana passada, né? Outros institutos mostram no limite da margem de erro o primeiro turno, quer dizer, a soma de todos os outros é um pouquinho a mais do que o Pedro Taques, então está um quadro indefinido. Eu, pessoalmente, creio no segundo turno e cada vez mais está ocorrendo uma bipolarização entre Lúdio e Taques, né? Há muita polêmica na política se uma determinada pessoa ou candidato transfere votos para outra. No caso aí da coligação Viva Mato Grosso, José Riva transfere os votos dele para a esposa Janete ou não? Eu imagino que sim. A transferência, Antônio, o que a experiência mostra? Que a transferência de votos na horizontal, quer dizer, no mesmo nível, ela costuma acontecer com mais facilidade. Na vertical, quer dizer, de um nível para outro, que ela é mais difícil. Um governador transferir para um prefeito, um presidente transferir para um governador. Agora, na horizontal, no mesmo nível, prefeito para prefeito, presidente para presidente, governador para governador, costuma acontecer. Então, eu imagino que realmente a Janete deva herdar a maior parte desse eleitor aí do Rio. Em nível de propostas que esses 5 candidatos ao governo de Mato Grosso estão debatendo nessa campanha, qual que é a sua análise? As propostas, de forma geral, você olha os planos de governo, a impressão que dá é que vai precisar de 3, 4 orçamentos estaduais para fazer, né? Porque vai se resolver tudo, né? Vai se resolver saúde, vai se resolver educação, vai se resolver segurança, meio ambiente, etc. Né? E a gente sabe que em 4 anos é um período muito pequeno e é necessário priorizar, né? Olha, eu vou dar prioridade a isso, prioridade àquilo e tal. Só que nesse momento eleitoral ele é muito marcado pela demagogia, né? E o eleitor gosta disso, quer dizer, se vê um candidato com muita seriedade, com muito rigor, ele acaba não sendo eleito, né? Até porque o governador eleito em Mato Grosso, seja em primeiro ou segundo turno, vai ter que negociar o orçamento 2015 com o atual governador Silval Barbosa, que envia mensagem para a Assembleia, e com os deputados estaduais atuais, que nem sempre acabam sendo reeleitos ou estão disputando outros cargos. Tem esse outro componente nessa eleição também. É verdade, isso já é do nosso modelo, né? A LOA vai em 30 de setembro para a Assembleia Legislativa e o próximo governador vai executar a LOA 2015, que foi encaminhada por esse governador. Só de 16 em diante que realmente ele vai ter um orçamento mais com a cara dele, né? Agora, e as 11 candidaturas à presidência da República? Qual é a sua avaliação?
Presidente, até o Gazeta Dados apontou que aqui no estado a Dilma está na frente, né, o Aécio em segundo lugar e a Marina em terceiro, sendo que a Aécio e a Marina estão aí no empate técnico, né, no limite ali do empate técnico. Eu acho que para a presidência, em nível nacional, o cenário de segundo turno está bem claro, está bem desenhado, e possivelmente com Dilma e Marina mesmo. O Aécio está tentando reverter, existe a possibilidade ainda de ele se aproximar e a Marina cair mais, só que é muito difícil, porque o quadro para ele é muito complicado, porque são duas ex-candidatas a presidente, né, que já disputaram eleições nacionais e que estão na vitrine nacional já há muito tempo. E ele está entrando agora nesse cenário. Assim que faleceu o Eduardo Campos naquele acidente de 13 de agosto e a substituição logo na sequência por Marina Silva, houve umas certas resistências, principalmente aqui em Mato Grosso, setores do agronegócio, devido ao trabalho da Marina Silva e posicionamentos dela. Ela conseguiu conquistar esses votos aqui no estado? Já houve uma acomodação nesse voto? Qual a sua avaliação? Pelo visto não. Inclusive, essa votação da Dilma é, de certa forma, surpreendente, porque a tradição é o PSDB ganhar as eleições presidenciais aqui. Ganhou 2006, ganhou 2010 por uma margem pequena, o Serra ganhou por 32 mil votos, mas ganhou. Então nós temos que entender as razões dessa liderança da Dilma aqui. Um voto útil seria, inclusive, com o ministro da Agricultura e Pecuária mato-grossense, Neri Geller, compondo o governo da Dilma nesse momento? Então era isso que eu ia comentar. Eu acho que essa política de aproximação que ela teve com o agronegócio em nível nacional e aqui no estado, com o senador Valério Maggi, mesmo com lideranças como o Piveta, com a nomeação do Neri Geller como ministro, eu acho que acabou surtindo efeito. Né? Rapidamente, e o comportamento do eleitor nessas eleições? Está analisando as melhores propostas ou votando com aquilo que ele acredita, que ele tem visão de mundo? Eu acredito em segurança pública, eu quero melhoria na educação, e aí vota nos determinados candidatos conforme a visão de mundo dele, não as melhores propostas para o país e para o Estado. A discussão de conteúdo é muito pequena, né, Antônio? Infelizmente é uma visão mais política, né, de debates, enfim, o eleitor se concentra pouco em conteúdo, mais na questão de quem é quem, etc. Obrigado, bom dia. Obrigado, Antônio, obrigado pela oportunidade.